A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor nos guie nesse momento, para que nossos corações se encham com Tua Palavra e que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que nós possamos sair cheios do Teu conhecimento e para que nós possamos cada dia mais entender a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E a Esther vai começar a ler lá em 2 Samuel 18, nós vamos ler até o 19:10. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: "Também vou com vocês." Só lembrando que ontem nós vimos que Absalão recebeu o conselho tanto de Hussai, que foi quem Davi disse que pediu para enviar lá como um espião, e o seu outro conselheiro, e Deus fez com que Absalão ouvisse o conselho de Hussai, que fez com que ele não atacasse já naquele momento, mas que ele esperasse para juntar mais exército. Isso estava dando mais tempo para Davi se preparar também para um possível embate. Os homens, porém, se opuseram. "O Senhor não deve ir", disseram. "Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário." "Farei o que achar melhor", disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: "Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade." Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma árvore ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e os deixou ali, pendurados na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: "Vi Absalão pendurado numa árvore." "Você o viu?" perguntou Joabe. "E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro." Mas o soldado respondeu a Joabe: "Eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim." "Não vou perder mais tempo discutindo com você", disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: "Não tenho filho para dar continuidade ao meu nome." Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então, Aiamaas, filho de Zadok, disse: "Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos." "Não", disse Joabe, "não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas hoje não." Então Joabe disse a um etíope: "Vá e conte ao rei o que você viu." O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: "Não importa o que aconteça, deixe-me ir também."
Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse, está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu, se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou, outro homem se aproxima! E disse o rei, também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei, tudo está bem! Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse, louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes e ousaram se levantar contra o meu senhor o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu. Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse, tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos os que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou ao rei. Ele está bem? O etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram para lhe fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava. Ai, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera se eu tivesse morrido em seu lugar. Ai, Absalão, meu filho, meu filho. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse, hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar os seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia, o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Só um comentário sobre essa parte. Aqui a gente vê que Davi ele está com o seu discernimento distorcido. A gente vê que o rei Davi foi um rei em que era um rei sábio, um rei muito bom em batalha, um rei que tem homens bons em batalhas, que ganharam várias guerras, inclusive essa. Mas a gente vê que ao mesmo tempo, quando o rei soube que seu filho morreu, a gente vê o amor do rei pelo seu filho, mas a gente vê que o discernimento dele deixa de ser para com Israel, a ponto de que Joabe precisa dizer, parece que se só o seu filho tivesse sobrevivido e todos nós morrido, o Senhor estaria mais feliz. E é interessante porque mesmo Davi sendo grande, ele precisou de pessoas
para trazer de volta a lucidez, trazer de volta ao caminho correto, quando algumas coisas faziam com que o seu emocional falasse mais forte. E nós também somos assim, existem certas coisas em que nos pegam no profundo, no emocional profundo, e às vezes a gente precisa de pessoas como Joabe para trazer de volta a razão para nós. Ou, ao contrário, ou às vezes nós precisamos ser o Joabe de algumas pessoas que, apesar de terem o histórico de serem muito sábios e de fazerem coisas grandes, pode ser que em algum momento de fraqueza ou em algum ponto específico que a pessoa tenha alguma dificuldade, ela precise que nós sejamos o seu Joabe, uma pessoa que vai trazer a razão. O Senhor nunca disse que nós sozinhos seríamos perfeitos. Pelo contrário, desde que Adão foi criado, ele precisou de uma companheira para ajudá-lo, porque nós como homens, nós como seres humanos, nós temos nossas falhas, nós temos as nossas forças. E o Senhor estabeleceu a igreja como um corpo para ser justamente isso. Um grupo de pessoas com um propósito em comum. Um grupo de pessoas que tem suas forças e tem suas fraquezas, que nas suas forças ajudam aqueles que estão nas fraquezas. E as fraquezas desses outros, às vezes, podem ser, esses outros que têm essas fraquezas podem ter forças que vão nos ajudar nas nossas fraquezas. E assim nós nos complementamos, seguindo a missão que o Senhor deixou para as nossas vidas. João 20, do 1 ao 31. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. "Mulher, por que está chorando?" perguntou ele. "A quem você procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: "Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: "Vi o Senhor!" Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Então lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas
e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder de seu nome. Salmos 119, do 153 ao 176. Reche. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Defende minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois não dão importância a teus decretos. Senhor, como é grande a tua misericórdia! Restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei de teus preceitos. Ver esses traidores me dá desgosto, pois não obedecem a tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Shin. Os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra meu coração treme. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos. Tenho obedecido a teus preceitos, pois os amo muito. Sim, obedeço às tuas ordens e aos teus preceitos, pois vês tudo o que faço. Tal. Ó Senhor, ouve meu clamor. Dá-me entendimento como prometeste. Ouve minha oração. Livra-me conforme tua palavra. Que louvor transborde dos meus lábios, pois tu me ensinas teus decretos. Que minha língua cante sobre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir as tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento. Tua lei é meu prazer. Que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. E para terminar, Provérbios 16, 14 e 15. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, há vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. Amém. Essas foram as palavras para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que você possa continuar refletindo naquilo que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor se revelaste a nós. Obrigado pelo Brasil ser um país em que nós podemos ler a Tua Palavra livremente, que nós podemos louvar a Teu nome, para que nós possamos, porque nós podemos adorar o Teu nome livremente. Senhor, que essa liberdade continue e que se estenda a todos os países que hoje não podem receber a Tua Palavra, que eles possam ter a oportunidade de ver a Tua revelação, de seguir a Teus preceitos. Senhor, abençoa-nos no nosso dia para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer os nossos afazeres conforme a Tua vontade, Senhor, guiados, protegidos, guardados e sustentados pelas Tuas mãos. Senhor, abençoa os enfermos, abençoa, Senhor, aqueles que estão em cama, doentes, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga, Senhor, o refrigério. Abençoa para que nós possamos receber, Senhor,
o seu sustento a cada dia, para que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê. Continue conosco hoje e sempre, mas abençoando para que nós possamos cada dia mais refletir a Tua glória, pregar o Teu Evangelho e ser uma referência para as pessoas que estão no mundo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de ser refletir a glória do Senhor e que tudo que você for fazer seja para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.